Mateus 2, de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai, fala ao nosso coração. Dá glória ao nome de Jesus. Pai Santo, eu peço ao Senhor que nos console, Senhor. Temos vivido dias de aflição e grande dificuldade. E é somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, pelo poder da Tua Santa Escritura, que pode nos consolar. Pois, Senhor, vem nos consolar. Queremos sentir a Tua paz, a Tua esperança e o Teu renovo neste Natal, que é atípico, mas não menos alegre, porque Cristo está em nossa vida. Fala ao nosso coração, nós clamamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, muitas pessoas nesse fim de ano que se aproximam de mim têm dito: pastor, eu estou muito triste. Esse Natal não está com cara de Natal. Esse Natal está marcado pela tristeza. E é fato, amados irmãos, que nós estamos jubilosos nesta noite por celebrarmos o Natal de Jesus. Mas há muitos irmãos que estão sofridos por terem perdido seus familiares. Há muitos que enfrentam grande luta financeira. E outros que até nessa época do ano enfrentam grande dificuldade nos relacionamentos e são acometidos por depressão e depressão profunda. O que nós devemos pensar então acerca do Natal num ano de pandemia, num ano em que nós ficamos trancafiados dentro de casa em grande parte do ano, num ano em que vimos pessoas que amamos partindo deste mundo e sendo impactados por esta terrível enfermidade? Que palavra Deus terá para o nosso coração numa noite de Natal, num ano em que nós lutamos contra uma terrível pandemia? É impressionante, amados irmãos, que Deus tem provisão para todas as coisas e nos mostra que lá nos dias da chegada de Jesus, na época dos primeiros natais, o Filho de Deus enfrentou grande luta e aflição. Amados amigos e irmãos, portanto, ao olhar para esse texto, que nos conta o que aconteceu depois que os magos voltaram de Belém e não avisaram Herodes, que com desfaçatez disse que queria adorar o menino, mas queria sim, era matá-lo. Herodes, esse homem que é um dos maiores facínoras da história da humanidade, mostra a sua maldade no texto que agora vamos ouvir. Mas ao olhar para esse texto maravilhoso, o Senhor tem para nós nesta noite lições natalinas para vencer a crise. Lições natalinas para vencer a crise. Que nesse Natal Deus te dê vitória sobre a crise, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Esse texto nos apresenta 3 lições. A primeira delas é a seguinte, irmãos: todos enfrentamos a aflição. Todos enfrentamos a aflição. Aqui está o próprio Filho de Deus, menino. E de repente um anjo aparece a José dizendo que ele tem que sair de onde está. E por que ele precisa sair de onde está? O versículo 13 diz da sua segunda metade, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Este aqui, amados irmãos, é Herodes o Grande, que reinou mais de 30 anos em Israel. Ele, querido amigo e irmão, vive essa cena aqui no ano 6 antes de Cristo.
O calendário, amado irmão, que nós vivemos não é um calendário muito preciso. Jesus nasceu provavelmente no ano 6 a.C. Herodes morreu no ano 4 a.C. E esse Herodes o Grande, amados irmãos e irmãs, é de fato um dos maiores assassinos da história da humanidade. Herodes teve 9 esposas e matou algumas delas. Herodes matou seus 2 filhos que ele tinha mandado estudar em Roma, porque a sua irmã Salomé disse que eles ficariam mais preparados do que ele, e ele então mandou matá-los em Roma. Quando ele estava doente, prestes a morrer, ele mandou matar o seu filho Antipater, seu primogênito, para que ele não tomasse o seu lugar no reino. E quando Herodes o chamou a Roma para passar-lhe uma grande reprimenda, porque ele assassinava o seu povo e os seus próprios familiares, ele matou a mulher que era amada da sua alma, Mariana, com medo de que ela tomasse o reino. Era um louco, um grande assassino. Agora você imagine comigo, esses magos que viram aquela estrela profetizada lá em Números, 1.300 anos antes de Jesus nascer, eles viram a estrela brilhando, viajaram alguns meses, chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque viemos para adorá-lo. O texto diz que Jerusalém entrou em desespero, porque ela conhece o rei malvado, inseguro e assassino que reina naquela cidade. Herodes, angustiado, perguntou para os sacerdotes, eles disseram que Jesus nasceria em Belém, conforme a profecia de Miqueias. E ele então manda os magos irem a Belém, diz o seguinte: procurem pelo rei dos judeus, eu quero ir adorá-lo, depois passem aqui e me contem onde ele está. Mas ele quer assassinar Jesus. E agora o anjo revela a José que ele precisa fugir para o Egito, porque Herodes quer matar o Filho de Deus. E a prova é, amado amigo e irmão, que José obedece à visão, e depois de algum tempo Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que vivem em Belém e nos arredores daquela cidade, por medo de que aquele rei tomasse o seu trono, o seu domínio, o seu poder. Veja que Cristo pequenino corre grande perigo. Herodes quer assassiná-lo e mata centenas de crianças, porque queria matar o Senhor Jesus. Com esse assassinato a Escritura se cumpre, o texto nos diz. Mas revelando a maldade deste homem, nós aprendemos que se o próprio Filho de Deus correu risco de vida quando era pequeno, por que nós, em pleno século 21, não podemos passar por aflições? O Senhor Jesus, antes de morrer e ressuscitar, nos assegurou: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, irmã, preste atenção, desde que o pecado entrou no mundo foi sempre assim. O mundo sempre foi polarizado contra o povo de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, a genealogia dos descendentes dos filhos de Deus e dos descendentes dos filhos do maligno, e na própria casa de Adão você já vê essa divisão. Abel é piedoso, é crente, oferece a Deus as suas ofertas conforme Deus havia prescrito. Caim fica com inveja, chama o seu irmão no campo e o assassina. E a descendência de Caim se torna uma descendência desviada, e Deus tem que mandar Sete, para que da descendência de Sete haja descendência do povo de Deus. Então, meu querido amigo e irmão, esse mundo é um mundo de aflições desde o começo. Há pessoas que não vão gostar de você simplesmente porque você é de Jesus. Você não vai fazer nada para elas. Outro dia, num determinado edifício em que estávamos, uma pessoa que sabe que nós somos cristãos estava no mesmo andar que nós, e minha esposa, com a simpatia que lhe é característica, quando viu aquela pessoa, disse: bom dia. A pessoa correu e desceu as escadas. Não quer conversa conosco, porque nós temos Jesus na vida. É constrangedor, mas o que nós podemos fazer? Temos que orar por essa pessoa e pedir a Deus que lhe abra o entendimento, para que ela tenha o privilégio de conhecer Jesus. Preste atenção, este mundo é um mundo de aflições, é um mundo de lutas, é um mundo de angústia, é um mundo de dificuldade. Você não vai encontrar o paraíso do lado de cá do céu.
Você precisa cruzar para o outro lado, para que as coisas sejam perfeitas. Então pare de querer achar o céu aqui. E entenda que você só pode ter céu nesse mundo se o seu céu for Jesus, porque o céu é Jesus, e como diz uma bela canção, e onde Ele estiver, o céu será ali. Louvado seja Deus. Ele passou pela aflição, nós também passaremos, mas Ele nos diz, amados amigos e irmãos, em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Oremos para poder tomar logo essa vacina e vencer mais esse desafio dessa pandemia. Mas enquanto isso não acontece, ainda que você passe por aflição, tenha bom ânimo. Jesus que morreu na cruz está com você. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Primeira lição natalina para vencer a crise: todos enfrentamos aflição. Você pode enfrentar grandes aflições, mas o Senhor está no barco da sua vida e disse: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Se o Senhor te der lutas, Ele vai te dar força para vencê-las, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Primeira lição natalina para vencer a crise: todos enfrentamos a aflição. Pastor, qual é a outra lição para que eu vença a crise? Segunda lição natalina para vencer a crise: Deus nos dá o livramento. Segunda lição natalina para vencer a crise: Deus nos dá o livramento. O versículo de número 13 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Deus nos dá o livramento. É impressionante, amado irmão. Deus mandou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. E ainda que os homens tenham estratagemas e tentem destruir o Filho de Deus, todo o desígnio de Deus Pai para ele vai se cumprir. Então, nesse momento de grande perigo, de grande dificuldade, o Senhor permite mais uma vez que José tenha a visão de um anjo em sonho e que lhe diga: leve o menino para o Egito. E é impressionante, amado irmão, que você não ouve as Escrituras falando muito sobre José, mas todas as vezes que elas falam sobre José, ele está recebendo uma direção de Deus e ele é pronto em obedecer. Ele não questiona em nenhum momento. O versículo 14 diz que ele se dispôs de noite, de madrugada. Ele teve aquele sonho à noite, ele levantou: Maria, vamos arrumar tudo, mulher. Deus está mandando a gente embora para o Egito. Dispondo-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Deus nos dá o livramento. Talvez você tinha projetos maravilhosos para esse ano. Talvez você projetou a grande virada da sua vida em 2020. Talvez você se programou para ter as férias para as quais você economizou 20 anos, já tinha todas as passagens compradas, todos os hotéis reservados. Você iria dar uma volta pela Europa e terminaria a sua viagem em Barcelona e depois em Paris, e de repente todas as fronteiras fecharam. Todos os planos se frustraram. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ainda que tudo tenha dado aparentemente errado para você, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: se você crê em Jesus, a Escritura diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus promete dar direção para a sua vida até no momento da crise. O Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei, sob as minhas vistas eu te darei conselho. E Deus ainda promete dar a mim e a você sabedoria para as decisões que nós precisamos tomar. O Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus dirige a nossa vida por meio do ensino da sua palavra.
Ele conduz cada um dos nossos passos. Então, se você está enfrentando grande aflição, um versículo que você precisa ter guardado na mente e no coração, é um dos versículos que eu mais amo nos Salmos. Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor. Ele está pronto a ouvir as suas orações. Você vai invocá-lo, ele vai te ouvir e ele vai te dar o livramento para a glória e para a honra do nome de Jesus. Não, peraí, reverendo. E quanto aos pastores que morreram esse ano, nós oramos por muitos deles e eles se levantaram. Mas outros pastores, presbíteros, membros das igrejas, nós oramos por eles, reverendo, e Deus não livrou. Você acha que não? Deus deu a eles o maior de todos os livramentos. Eu recomendo a você que leia um livro que eu li esse mês, um lançamento fenomenal de Timothy Keller. Se chama Nascimento, Casamento e Morte. Como Deus age em alguns dos maiores momentos da nossa vida. E eu fiquei impactado nos últimos capítulos do livro, quando Tim Keller coloca uma poesia de George Herbert, dizendo: morte, você acha que pode me derrotar? Venha sobre mim, me ataque. Faça descer sobre mim o seu machado, e eu brilharei mais glorioso do que nunca, e você verá que você foi derrotada por meu Jesus na cruz do Calvário. A morte para o cristão não é razão de desespero. A morte do cristão significa que ele vai brilhar glorioso como nunca, porque ele vai se encontrar com Cristo Jesus. Deus sempre nos dá o livramento, Deus sempre nos dá a saída, Deus sempre conduz a nossa vida. Portanto, meu irmão, coragem. Não deixe o medo assolar o seu coração. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Não deixe o inimigo desanimar você. Deus sempre nos dá o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Como você tem enfrentado esses dias de aflição? Como vai ser o seu Natal em dia de terrível crise? Pastor, o que mais Deus tem para mim no Natal, no dia da crise? Terceira lição natalina para vencer a crise: Deus cumpre sua palavra. Terceira lição natalina para vencer a crise: Deus cumpre sua palavra. Versículo de número 15. Leamos todos, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. José ficou provavelmente entre 6 meses e 1 ano no Egito, porque Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Provavelmente era a idade que Jesus tinha. Pouco depois dessa cena, Herodes morreu carcomido por um câncer terrível de intestinos. Deus é justo, irmãos. Na hora certa ele pesa a sua mão. E Herodes era tão mau, que ele viu que os judeus estavam felizes que ele ia morrer. E ele chamou sua irmã Salomé e disse a ela o seguinte: depois que eu morrer, você mate todos os nobres de Israel, para que haja choro no momento em que eu morrer. Graças a Deus,
Salomé não obedeceu essa ordem terrível, mas ele era mau. E aqui o texto nos diz que José, Maria e Jesus ficaram no Egito até que Herodes morresse. E ao acontecer isso, se cumpriu a profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: do Egito chamei o meu filho. É muito inusitado tudo isso, irmão, porque quando você lê o livro de Oséias, você vê que essa profecia naquele momento se aplica a Israel. Então o texto está dizendo que Jesus é o verdadeiro representante de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Mas também Moisés, que foi o líder da primeira aliança, foi chamado por Deus estando menino ainda no Egito. Deus o preparou ali. Então Cristo é superior a Israel, que não conseguiu obedecer, e também superior ao próprio Moisés. Do Egito chamei o meu filho. Deus cumpre sempre a sua palavra. E é impressionante que o texto mais adiante vai nos dizer no final do capítulo que quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu a José no Egito e lhe disse: dispõe-te agora, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E José, de novo, com mulher característico, obedece, diz o texto bíblico, mas ele resolve não voltar para a Judeia, porque Arquelau, que é tão mau como seu pai, Herodes Arquelau, está reinando ali. Então ele resolve ir para Galileia, onde reina o irmão de Arquelau, Herodes Antipas, e ele volta para Nazaré. E aí o texto diz no versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Só tem um problema: essa palavra Nazareno não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento. E agora? Como é que Deus cumpriu essa palavra? Não aparece desse jeito. Porque em Isaías 11:1, quando Isaías diz que Jesus vai ser o renovo de Deus, o verbo hebraico é nezer. Aqui, Mateus só substantivou, ou adjetivou o verbo. Jesus o Nazareno. Então, significa que aqui também está se cumprindo as Escrituras, porque quando o texto diz que ele é o Nazareno, significa que ele é o renovo e a restauração que Deus mandou para o seu povo de Israel. Irmãos, é maravilhoso nós olharmos o tema da fidelidade de Deus. Tudo que diz respeito ao nascimento de Jesus é cumprimento de promessas. O texto diz que ele nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. O texto diz no passado que haveria uma estrela e há uma estrela. O texto diz que ele seria chamado do Egito e ele foi chamado do Egito. O texto diz que ele seria o Nazareno, ou seja, que ele seria o renovo de Deus, e ele morou em Nazaré para mostrar que ele seria o renovo de Deus. Isaías profetizou claramente sua morte na cruz, dizendo que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Disse que ele estaria com o rico na sua morte, e ele foi sepultado numa sepultura de luxo nos dias em que aqui esteve. A Bíblia diz que ele seria ressuscitado, diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito com o seu conhecimento. O servo justo justificaria muitos, porque a iniquidade deles ele levou sobre si. E Jesus pagou nossa dívida na cruz, ressuscitou e se alegra quando salva cada um de nós. E assim se cumpre a profecia de Isaías 53. Deus é fiel. Mas um dos textos que me deixa mais perplexo para ilustrar o que eu estou dizendo a você é depois que o povo de Israel entra na terra prometida, e o texto diz que o povo recebeu herança conforme Deus deu a eles. Eu ia falar o versículo de memória para você, mas eu prefiro lê-lo. Josué 21, de 43 em diante, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fiel.
Deus cumpre a sua palavra. Então, se Deus cumpre a sua palavra, meu irmão, não se desespere nesse dia da crise. Jesus falou que haveria guerras, epidemias, terremotos, perseguições. Ele disse que nos prepararia para falar o que precisássemos falar. Ele disse que não nos deixaria. Ele disse que cuidaria de nós a cada momento. Um dos textos mais maravilhosos que eu amo, Romanos 8,32, Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você creu em Jesus, ninguém tira você das mãos de Jesus. Ele te comprou com o sangue dele, você é eternamente dele. Ele vai estar com você no dia bom e no dia mau. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo disse que se ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, também nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus vai cuidar de você. Deus é fiel à sua palavra. Creia no caráter do seu Deus, creia na fidelidade do seu Deus, creia na bondade do seu Deus, ainda que você não entenda nada, ainda que esteja tudo complicado, ainda que tudo esteja nublado diante de você, ainda que ondas gigantes te sequem, Deus é fiel, Ele te ama, a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável, e Ele vai cuidar de você em toda e qualquer situação. Portanto, descanse, confie. O Senhor já deu Jesus por você. Ele não vai deixar de cuidar de você nesse tempo de crise, nesse dia de dor, nesse dia de aflição. Ao final dessa exposição, eu quero perguntar a você: como está o seu coração nesta noite de Natal? Agradecido? Entristecido, machucado? Hoje o Senhor nos dá lições maravilhosas para nos animar, para fortalecer a nossa fé, para nos encher de esperança. Portanto, confie no Senhor. A aflição não está fora do controle dEle. Espere no Senhor. Deus vai te dar o livramento e você vai ficar perplexo com o que Ele vai fazer. Dependa do Senhor, descanse no Senhor. Ele ainda continua sendo o Deus fiel, que cumpre a sua palavra, que conduz a nossa vida. Se Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem, e dá a eles de graça o perdão de pecados e a vida eterna e a paz com Deus, só por crerem em Jesus, você acha que Deus vai te abandonar, mesmo num tempo de pandemia? Aprenda que todos enfrentamos aflições, que Deus nos dá o livramento, que Deus cumpre a sua palavra. Descanse, confie, se alegre, regozije-se. Essa é uma noite maravilhosa. Cristo nasceu. Nunca alguém nos amou como o Senhor nos ama. Aleluia. Que Deus te dê vitória sobre a crise. Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.